Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kaique, sou acadêmico do sexto período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e essa videoaula faz parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. Essa aula é uma aula introdutória ao gênero pastiche, onde nós apresentaremos as obras que nós vamos utilizar como obras base, além de exemplificar gêneros dentro do pastiche, assim como ele ocorre, as suas características e seu desenvolvimento como gênero. O pastiche é um gênero relativamente novo e recentemente foi sugerido pela BNCC como um dos gêneros textuais digitais a serem trabalhados dentro de sala de aula. Mas o que é o pastiche? Antes de mais nada, nós temos que ter em mente que o pastiche respira a intertextualidade. E a intertextualidade é um recurso utilizado entre textos que estabelece diálogo entre eles. Esses textos eles podem ser escritos ou visuais, não importa a sua natureza, o que importa é a intertextualidade. O pastiche ele é muito confundido com a paródia, mas o pastiche ele trata-se de uma imitação de um estilo ou gênero e ele não apresenta normalmente um teor crítico ou satírico. O termo pastiche deriva do latim e significa feito de massa, ou amálgama de elementos compostos, tendo em vista que o pastiche ele é um texto oriundo de várias partes de outros textos. Agora podemos ver rapidamente um exemplo de pastiche do autor Manuel Bandeira. O autor recorreu à forma lírica japonesa intitulada de haikai, onde ele tenta imitar o lirismo da obra Arca de Marília de Dirceu. Agora vamos falar de Ana Miranda, autora que foi 2 vezes ganhadora do Prêmio Literário Jabuti, que na década de 90 passou por uma polêmica. A polêmica foi que no ano de 1990, o professor de literatura portuguesa da Unicamp, Alcir Bernardes Pécora, estudioso das obras de Padre Vieira, declarou que Ana Miranda usou no livro Boca do Inferno os textos do padre Antônio Vieira sem citar a fonte. Em resposta à acusação, o professor de Comunicação e Artes da USP, Caio Túlio Costa, escreveu em 7 de outubro de 1990 o seguinte: triste o país onde se confunde o uso literário de textos clássicos com o consumo de gato por lebre. Para se levar a sério a denúncia contra Ana Miranda, encapada pela Ilustrada, seria preciso então denunciar como passadores de gato por lebre os maiores nomes da literatura universal. Também a própria escritora Ana Miranda, para defender suas razões, foi a público esclarecer o seu processo criativo. Quando eu escrevo com as minhas palavras, não tem sentido pôr entre aspas, senão o livro seria cheio de notas. Cada coisa é um detalhe. Não é um trabalho científico, é um trabalho ficcional. Nós trouxemos essa discussão para justamente exemplificar algumas discussões que rodeavam o gênero pastiche em comparação com o plágio. Muitos pensadores achavam que o pastiche era grotesco por referenciar outra obra e se assemelhar muito com o plágio pelo fato dele não citar, mas em textos, livros que são pastiches, geralmente na capa ou em nota, vem escrito que ele é uma releitura ou então ele é um ensaio referenciando uma obra famosa. Como o nosso exemplo, que nós vamos utilizar as 2 obras principais das nossas aulas, que serão Amor de Capitu, que é esse livro aqui, que foi escrito por Fernando Sabino, e o segundo livro também, que é esse aqui, Longe dos Olhos, de Ivan Jaffe. Se vocês prestarem atenção, na capa está escrito, aqui em cima, que ele é uma releitura de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Assim como nesse Amor de Capitu, como pelo próprio nome, Capitu já remete a Dom Casmurro, bem aqui vem escrito que ele é uma história de Dom Casmurro sem o narrador Dom Casmurro. Então, quem é o personagem principal dessa obra é a Capitu. É a história de Dom Casmurro, não muda muitas coisas, porém é na visão da Capitu, o que ela acha dos acontecimentos, o que ela pensa, o que ela sente. O que se assemelha muito a esse livro aqui, que não é dos personagens de O Mulato, já são outros personagens, porém o enredo é o mesmo. Dentro do livro eles citam o mulato, o personagem ele
conta histórias para a personagem que é cega, se intitulando como o personagem principal do livro Mulato, e o contexto em si desse livro se assemelha muito à obra original. O pastiche não se restringe apenas a textos, e principalmente a textos literários, como nós podemos ver pastiche, por exemplo, em propagandas, comerciais, músicas, história em quadrinhos, filmes, séries. O pastiche, se nós prestarmos atenção, ele está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Um exemplo a seguir é uma música que referencia o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Ou também podemos ter o pastiche em séries de TV, como por exemplo a série Cobra Kai, onde conta a história dos personagens da franquia dos filmes da década de 80 do Karate Kid, onde os personagens estão mais velhos. Ou também Once Upon a Time, que conta a história de contos de fadas que vieram para o mundo real, no qual a Branca de Neve tem filha, a filha da Branca de Neve já tem um filho, e outras questões, personagens novos, personagens não tão conhecidos, mas que sua história se desenvolve de uma forma diferente, ou de uma forma igual ou parecida com a história original que nós conhecemos. Como a BNCC sugeriu o pastiche como gênero digital, nós achamos interessante trazer à discussão um gênero digital que se aproxima muito do pastiche e que está presente em vários locais, principalmente no foco das séries que nós estamos trabalhando, que são referentes aos anos finais do ensino fundamental. E esse gênero é a fanfic. A fanfic é uma narrativa escrita e divulgada por fãs. Inicialmente, a fanfic estava presente em fanzines impressas e que posteriormente era publicadas em blogs, sites ou outras plataformas digitais. E o foco da fanfic é mais usualmente visto em produtos midiáticos, como filmes, séries, bandas e com a história em quadrinhos e assim por diante. A fanfic geralmente tem a função de criar um universo paralelo ao universo original da série, e ela abre limites para o contato entre os fãs de diferentes séries. A fanfic se popularizou no final dos anos 90 com a chegada da internet, mas tem indícios de que a fanfic mesmo surgiu na década de 70, quando fanzines de A Jornada nas Estrelas eram publicadas. Fãs criavam histórias, teorias sobre a saga para tentar se conectar com pessoas que pensavam igual ou desconfiavam de como a história iria se desenrolar. Existem muitos estilos de fanfic, mas nós separamos três, que são três estilos mais comuns da fanfic. O primeiro estilo é o OOC, que é quando a personalidade e o comportamento de um personagem são inconsistentes e diferentes do esperado, de acordo com a obra original. O segundo estilo é o IC, que justamente é o que aconteceria se a história tomasse um rumo diferente. Por exemplo, o que aconteceria se Harry Potter voltasse ao passado e salvasse o Cedrico? Com certeza a história se desenrolaria de forma diferente. Ou também, como no exemplo, o que aconteceria se, que é uma série de quadrinhos publicada pela Marvel Comics. E por último, tem a UA, de Universo Alternativo, que é quando a fanfic se passa num mundo diferente do criado pelo autor original da série, mas utilizando os personagens já existentes na história. Na maioria das vezes, esse tipo de fanfic busca não alterar as características físicas e psicológicas dos personagens. Então é isso, gente. Nós trouxemos discussões pertinentes ao tema, como o exemplo do plágio, né, da autora Ana Miranda. E gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham disso a respeito da semelhança do pastiche com o plágio. Além também de trazer a discussão da inserção da fanfic como um gênero, querendo ou não. Porque nós podemos pensar assim, a fanfic pode ser um pastiche, porque a fanfic ela tem todas as características que o pastiche tem, que é justamente referenciar
uma obra famosa e torná-la como base para a obra que nós queremos escrever. Como o exemplo principal das aulas, que vão ser tratados mais no futuro, do Amor de Capitu, que não é totalmente diferente da história original. Todos os acontecimentos são os mesmos, os personagens, as características dos personagens, só muda de narrador. Nesse aqui, o narrador é a Capitu, então nós vamos saber o que, que ela está sentindo, o que, que ela está pensando naquele momento, o que, que ela acha do Bentinho e tudo mais. Pode ser até que a gente ache algumas respostas sobre a indagação que nós temos sobre o clássico Dom Casmurro, né? Não sei se vamos responder essa indagação, mas seria uma boa alternativa de leitura também. Vimos que o pastiche pode ocorrer também em vários gêneros diferentes, como as propagandas, as músicas, as séries de TV, livros. E é isso, gente. Espero que todos tenham gostado. Nos vemos na próxima então. Até mais.